Meio-dia e 30, estou aqui com Leandro de Oliveira, toda a equipe do Atos, Edinho ali operando o sistema, a plateia, tem plateia, isso é muito bom, né? Toda a nossa equipe e, é claro, nosso convidado para essa oportunidade, vereador Fábio Longuinho, que preside a Câmara Municipal da cidade de Lorena, pessoa bastante conhecida aqui do rádio, sempre conosco aqui. Prazer tê-lo mais uma vez, vereador e presidente da Câmara. Boa tarde, Éder. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Atos. Boa tarde. A toda a população que nos acompanha através não só do YouTube, do Facebook, mas também da Rádio Transvale. Uma alegria muito grande poder estar participando do programa de hoje, fazer um balanço do que foi o exercício de 2021 da Câmara Municipal e também da presidência do vereador Fábio Longuinho. Na verdade, foi um ano bastante agitado, né? Movimentado, com muitas realizações. Ontem, por exemplo, foi um dia intenso de trabalho. Cessou, agora está em recesso. Pode ter uma extraordinária, se precisar, ou já está tudo certo? Nós finalizamos as atividades legislativas na data de ontem. Foram 2 sessões, 2 subsequentes também destas sessões. Entregamos o orçamento para o prefeito que ele irá utilizar no ano de 2022. E fechou em quanto o orçamento? O orçamento que ele encaminhou para a Câmara Municipal foi na importância de 246 milhões. Em 2021, teve um superávit na arrecadação que chegou em torno de 260 e poucos milhões, 261, 262. Só que, em virtude desse recomeço, desta retomada da economia, a equipe técnica da Prefeitura encaminhou uma lei orçamentária para a Câmara e a expectativa é de que Lorena, no exercício de 2022, tenha aí um recurso financeiro na casa de 246 milhões, podendo, claro, ser maior ou até mesmo menor, caso a gente enfrente alguma outra situação adversa. Mas é uma sigla bastante suntuosa, né? Sim. É importante porque a cidade não está num contexto de desorganização, ela está caminhando. Eu acredito que é uma sigla que vai permitir ao prefeito ele trabalhar assim com bastante seriedade, mas com uma folga, né? No sentido. Exatamente. Financeiramente a prefeitura ela está com saúde financeira, né? O prefeito ele adimpliu todas as obrigações no exercício de 2021, nós acompanhamos todas as aplicações dos recursos estão dentro daquilo que foi programado pela Prefeitura Municipal e certamente 2022 será um ano ainda político, muito deve se chegar à cidade de Lorena através dos apoios aí não só do Estado, mas também da própria Federação. E certamente nós teremos aí uma expectativa de crescimento ainda maior do que o exercício de 2021. Presidente, ontem a sessão foi movimentada e fala também disso. Nós estamos falando de crescimento. Vamos começar enfatizando algumas coisas que ocorreram ontem na sessão e para puxar aí o seu ano, o seu fechamento, né? Que eu acredito que você esteja terminando esse ano aliviado, né? Porque a carga e a expectativa era grande. Mas falando de ontem e ligado ao crescimento, é passivo notório que desde a administração passada se fala e se percebe e se propaga a Granja Mantiqueira, que está praticamente já real, né? Construída aqui no município. E por conta disso, ontem a Câmara votou uma sessão diária. Nós assustamos um pouco com a metragem, porque a granja já está construída, né? E parece que é tanto a metragem, 1 milhão, parece que de metros quadrados. Como que é essa área? Para mim, quando o prefeito Silvio Ballerini começou a explicar que era possível que fizesse essa doação por uma questão de acesso à fábrica, melhor fluidez da produção, eu achei que fosse um acesso. Agora, o que significa 1 milhão de metros que, na minha ignorância, eu não consigo dimensionar? Primeiro, cumpre destacar que essa área que foi objeto da doação na data de ontem para a atual empresa, que é a Granja Mantiqueira, é aquela área que no período passado, entre o mandato
do ex-prefeito Paulo Neme e também do próprio Marcelo Bustamante, porque ambos alternaram o seu mandato, foi feita uma doação de uma grande área para a empresa Britanite, que é uma empresa que iria explorar as questões de explosivo, né? E demandou essa área toda aí naquela oportunidade. Então agora que me deixou mais em parafuso, porque é uma área muito grande que para mexer com explosivo é uma coisa assim que tem que ter espaço lateral. Exatamente. E aí a prefeitura, em virtude da inércia da empresa Britanite, ela conseguiu retomar essa área e foi então esta área que foi objeto de doação na data de ontem. Não estava na ordem do dia o projeto entrou na Câmara Municipal no dia 13 de dezembro, ou seja, há uma semana, e faltou talvez ali uma análise mais aprofundada do projeto. O fato é que entraram com requerimento de urgência. Embora o requerimento de urgência ele não seguiu os requisitos que determina o regimento interno, por se tratar de uma empresa que está gerando emprego dentro da cidade de Lorena e que objetiva também o crescimento de novos empregos, o presidente tomou a decisão de acolher aquele requerimento assinado por 15 vereadores, ainda que não formalmente redigido da maneira que deveria ser, porque a gente pensou no bem maior da cidade, que é realmente não só a arrecadação do ISS, que essa empresa vai gerar para a cidade de Lorena, mas também do número de empregos. Não é um número elevado, o projeto ele traz em seu corpo que a expectativa é de se gerar com essa área de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão doada, somente 150 empregos, sendo que já está contando a implantação dessa área. Então, aquela empresa que vai vir, que vai fazer a terraplanagem, aquela empresa que vai construir o galpão e que vai exercer por um determinado período só a prestação de serviço, ela está englobada, então, esses funcionários como um requisito de retorno da empresa para a municipalidade. Mas, ao final, quando estiver operacionando, eu acredito que não deva gerar mais do que 100 empregos, mas qualquer número de vagas abertas, sem dúvida, é uma questão que deve ser vista com muita alegria. Então, pensando nessa dinâmica, nós autorizamos a entrada do requerimento de urgência, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Lembrando que o vereador Bruninho Ribeiro estava afastado, não só na sessão de ontem, mas na sessão anterior. Então, todos que teriam condições de votar, votaram. Foram 16 vereadores presentes, o presidente não vota. Os 15 que tinham condições de votar fizeram essa votação em 2 turnos e já encaminhamos o autógrafo na data de hoje para que o prefeito possa sancionar esta lei. Mas essas situações da maneira como que chegou o requerimento, vai dar problema posterior, não? Eu acredito que não, porque eu não entendo que alguém terá a intenção de ingressar judicialmente ou questionar. E ao final nós tomamos a decisão porque realmente ia gerar emprego para a cidade, ia gerar renda. Algumas partes do projeto podem ser questionados, não teve tempo de se discutir o projeto, mas a gente acreditou que o benefício seria maior do que eventualmente protelar eventual discussão do projeto para o retorno do recesso que acontece no dia 7 de fevereiro. Então, pensando assim, nós demos continuidade. Certamente, no início do ano, estarei com o prefeito para que ele possa compreender o que significa o regimento interno da Câmara, as tramitações dos projetos, como devem ser feitos, para que a gente possa atender a necessidade da prefeitura. Porque essa foi uma exceção, também, você quer dizer, né? Exato, foi uma exceção porque o projeto demandava realmente a urgência. Uma exceção. Não estava configurado dentro do estado de calamidade, dentro do estado de epidemia, dentro daquela questão que envolve o que determina o artigo 161 do regimento interno, mas nós entendemos que seria uma oportunidade de já regularizarmos esta doação e ainda mais possibilitar esta empresa que comece os trabalhos no início agora de janeiro para poder rapidamente ampliar o seu investimento na cidade de Lorena.
Muito bem. Agora, Fábio, como você bem adiantou, foi um ano atípico. Ontem também regularizou a doação da Praça dos Três Poderes, é isso? Exatamente. Nós, na data de ontem, Porque esse é um marco é da um sua marco. administração, né? É um ponto de partida, né, para poder se ter uma melhor localização da Casa de Leis, do Paço Municipal, da Justiça do Trabalho, como a gente sempre falou durante esse ano, né? Perfeitamente. No início do ano ainda, em meados de fevereiro, nós iniciamos as tratativas com a empresária Alexandra Bartelega. Conversamos também com o juiz da Vara do Trabalho, porque a Vara do Trabalho em Lorena, ela funciona na Peixoto de Castro, num prédio alugado e totalmente inadequado para o atendimento não só da população, mas também dos próprios servidores da Justiça do Trabalho e dos advogados que lá labutam, vamos dizer assim. E conversamos também com o próprio prefeito, professor Silvio Ballerini. Naquela oportunidade, nós avançamos na possibilidade de se pensar um crescimento de Lorena próximo ali da região do fórum da nossa cidade, com a criação da cidade administrativa dessa Praça dos Três Poderes. Já funciona o SESI, funciona o fórum e estaria então numa condição melhor agora, recebendo talvez esses 3 prédios públicos para fazer com que também de maneira ordenada o crescimento se dê para aquela região. O prefeito foi muito sensível, recebeu a empresária Alexandra, a representante também da Justiça do Trabalho em seu gabinete, junto com o presidente da Câmara, Fábio Longuinho, e lá nós fizemos um termo de intenção de doação. Isso aconteceu próximo ali do mês de agosto, setembro, e agora esse termo de intenção se tornou realidade quando o prefeito mandou a mensagem de lei à Câmara Municipal e nós votamos na data de ontem, em 2 votações também, por unanimidade daqueles que estavam presentes, e então Lorena terá agora 10 mil metros quadrados para se pensar essa Praça dos Três Poderes. Vai ser sancionado, foi o autógrafo também hoje para a prefeitura desta lei, e nós no início de janeiro iremos iniciar os desdobros para também já liberar os 2 mil metros quadrados que será destinado à Vara do Trabalho, porque a intenção do juiz da Vara do Trabalho é já de promover no orçamento de 2022 da Justiça Federal a construção do prédio. A Câmara tem a intenção de, no exercício de 2022, licitar o projeto da construção da nova Câmara e depois nós vamos analisar qual será a modalidade de licitação para que ela ocorra o mais breve a execução possível. Do projeto. Exatamente. Eu acredito que, se tudo der certo, 2023 a gente possa já estar iniciando as obras da Câmara Municipal. O prefeito municipal ele terá disponibilidade de 5 mil metros quadrados. Ele tem hoje um investimento de aproximadamente R$150 mil com imóveis alugados dentro da cidade de Lorena, e aí ele irá fazer a análise se de imediato ou ao final do seu mandato ele dará início aí à construção do Paço Municipal, mas é uma questão que envolve diretamente a decisão do prefeito municipal. Nada impede da Câmara seguir a sede dela, a Justiça do Trabalho dele. Exatamente, são 3 áreas, elas têm que ser obrigatoriamente doadas à prefeitura e a prefeitura vai fazer então esse desmembramento, o desdobro. Cada um vai cuidar então, em tese, do projeto que lhe compete e a celeridade que cada instituição vai dar fica a critério dos seus executores. A Justiça do Trabalho na questão da Justiça Federal, a Câmara então por parte dos vereadores e o prefeito com relação ao Paço Municipal. Presidente, o senhor fez um ano bastante produtivo até, porque um gestor, ainda que seja no legislativo, ele tem que estar com um olho na política, outro olho na administração e também na representatividade dos vereadores. A gente sempre percebe o senhor falando no sentido plural, trazendo a Câmara toda e, inclusive, mantendo um grupo de apoio que conseguiu, inclusive, já validar a sua permanência no cargo, né, como chefe do Legislativo durante até 2024.
Isso aí possibilita o senhor até resolver e, quem sabe, até inaugurar essa nova sede da Câmara. Não sabemos como que vai ser o processo. Tudo que se olha para frente é uma questão de perspectiva, né? O evangélico fala em fé, né? Muitos falam em pensamento positivo, mas é para frente que se olha, eu acredito que é isso aí. Como que o senhor avalia esse ano, com vistas à preparação do que o senhor tem pela frente? Eu acredito que o ano de 2021 ele foi um ano ímpar para a política da cidade de Lorena. Nós tivemos uma legislatura anterior muito conturbada, oposicionistas faziam parte desse grupo de oposição do ex-prefeito e muitas coisas não avançaram em virtude desta adversidade entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Ao contrário do que a gente percebe, pelo menos nesse primeiro ano desta nova legislatura. Foi uma Câmara que deu total estabilidade política para a cidade, apoiou 100% os projetos do chefe do Poder Executivo, auxiliou, mais do que apoiou, auxiliou na construção de diversos projetos, sendo inclusive protagonistas ao lado do próprio Poder Executivo. São inúmeras as discussões que fizemos ao longo de 2021, mas cabe destaque aqui, Éder, como um resumo de coisas importantes que foram aprovadas dentro deste 2021, projeto de anistia, que durante a administração passada não ocorreu, lei do desdobro, que permitiu, possibilitou aquele morador que tem uma irregularidade em razão do Código de Obras de regularizar sua obra, auxílio emergencial com recursos próprios, ou seja, do Tesouro Municipal, na importância de R$ 1.800.000, que foram destinados em 3 parcelas a 6.100 famílias em estado de vulnerabilidade na cidade de Lorena. Proposta pioneira na região, inclusive. Proposta pioneira. Tentaram agora, até imitar, não conseguiram. Exato. Agora, no mês de dezembro, a Frente de Trabalho Municipal, mais um avanço na questão social, na geração de empregos com relação à nossa população em estado maior de vulnerabilidade. 200 vagas que serão preenchidas, eu acredito, já no início de janeiro, que possibilitará meio salário mínimo, uma cesta básica, um curso de qualificação. Nós tivemos, na área habitacional, o avanço na diminuição da alíquota de 3% do ITBI para 1,8%, pegando as duas pontas que são os destinatários desta lei, os empresários que investem na cidade, que constroem na cidade, e o próprio morador que faz aquela transação de um único imóvel que tem. Tudo isso pensando a nossa população. Então foram políticas, foram leis que nós elaboramos e que foram de encontro diretamente com a população de Lorena. E só foi possível isso em virtude da estabilidade política entre Câmara Municipal e Prefeitura. Cabe destaque aqui também, Éder, de uma nova lei protagonista, vanguarda aqui na região, que foi a lei do pró-egresso. Teve uma movimentação, inclusive, do próprio Poder Judiciário. O desembargador, Dr. Luiz Cardoso, que é o responsável por execuções criminais no Tribunal de Justiça de São Paulo, defendeu na tribuna da Câmara esta lei. O próprio doutor Daniel Otero, juiz de direito, diretor do Fórum e também das execuções criminais, se empenhou diretamente para que esta lei se tornasse realidade. Foi uma lei que nasceu do Conselho da Comunidade, então o terceiro setor, a sociedade civil envolvida, teve o apoio do Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Então foram momentos em 2021 que ficarão realmente na memória daqueles que acompanham a política pública. Na contramão nós estamos, eu não quero falar das cidades vizinhas, mas vendo uma instabilidade em alguns cenários aqui próximos de Lorena e graças a Deus o ano de 2021 foi um ano de muito sucesso para a cidade de Lorena. Agora, o senhor estava sendo protagonista nesse ano como uma figura que trouxe a harmonia entre os poderes, né? Porque, como o senhor bem disse, e a gente é testemunha ocular disso, na legislatura passada não foi possível, né? Então isso dava um desconforto para a população. Hoje, se a gente fazer uma filtragem, uma pesquisa,
uma consulta com a população, eles enxergam na Câmara que hoje é possível sim uma Câmara ser parceira da administração, né? E no protagonismo dessa harmonia aparece a sua figura, sempre haja visto a situação de onde o senhor, como presidente da Casa de Leis, o senhor poderia pura e simplesmente não trabalhar contra a doação de 1 milhão de metros por uma indústria já existente na cidade. Mas o senhor poderia, inclusive, não permitir que acontecesse dessa forma e na urgência em que o próprio prefeito pediu, em função até das dificuldades de adequação no que diz respeito à lei orgânica, né? Então, o senhor parece que essa pessoa que fumou o cachimbo da paz com o governo. E como que o senhor vê para frente essa situação, né? Porque o que não falta, às vezes, é pessoas, porque nós não queremos, é até chato falar nesses termos aqui, usando a sua presença aqui, não é nada pesaroso, eu não vou contar o milagre, não vou falar o santo, né? Eu tive restaurante por muito tempo, e uma das coisas que eu aprendi no tempo de restaurante, como experiência, né? Que funcionário, quando bagunça a despensa, é porque está levando alguma vantagem, né? E isso aí, trazendo para o lado do legislativo, a gente sabe que muitas pessoas, né, que hoje são detentores de cargos eletivos, numa eventual desordem, tirariam melhor proveito. Esse é o risco iminente, né? Nós estamos muito focados em realmente representar a população. Existe o vereador Fábio Longuinho, uma figura política, pública, que tem o seu eleitorado, que trabalha não só na Câmara, mas no dia a dia, nos bairros, nas igrejas, nos pontos de táxi, nos campos de futebol, para que a gente não perca o contato próximo com a população. E existe o presidente da Câmara, que é uma figura de gestor administrativa. Muitas das minhas decisões, as pessoas precisam até tentar separar o que seria a decisão do vereador Fábio Longuinho e o que seria a decisão da presidência. Lógico que nós não seremos unanimidade, nem só entre os eleitores, bem como os nossos parlamentares, os 17 que ali fazem parte da Câmara Municipal. Mas nós temos um grupo muito sólido, nós temos pessoas que acreditam no trabalho do presidente Fábio Longuinho, nós temos uma mesa administrativa muito comprometida com a pauta de avanço que a cidade de Lorena precisa, uma vereadora como a Vanessa Andréa, que muito agregou na cidade de Lorena com esta legislatura nova, o vereador Adilson Sampaio, o nosso vice-presidente, o vereador Beto Pereira, nós temos também a vereadora Ana Lúcia, todos os vereadores se destacando, cada um na sua área de atuação, e a grande maioria, Éder, entendendo a necessidade de dar a harmonia necessária e provocar a estabilidade para o crescimento da cidade. É claro que pode, durante todo o nosso caminhar nos próximos 3 anos, vamos dizer assim, o presidente não agradar a todos os parlamentares. Mas eu tenho certeza que a grande maioria compreende o nosso trabalho, sabe da seriedade que nós tratamos o compromisso de estar à frente da Câmara Municipal. E não me causa nenhuma surpresa movimentações, articulações que eventuais pares possam estar promovendo. Nós seguimos trabalhando com a consciência de que estamos tentando o melhor para a cidade. Talvez em alguns momentos nós podemos errar, nós podemos falhar, podemos não alcançar os objetivos que determinada população ou determinada classe almeja. Mas se errarmos, será com certeza na busca de tentar acertar. E os pares, a maioria dos nossos pares na Câmara Municipal, sabem da conduta pela qual eu tenho atuado ao longo, pelo menos, desse 1 ano de contato próximo com eles. Os servidores da casa vivem um momento diferenciado, uma estabilidade nunca vista. Nós já iniciamos parte de uma reforma administrativa, aumentamos o grau de escolaridade de toda a assessoria dos cargos comissionados,
exoneramos, para atender também decisões do Tribunal de Contas, 12 assessores parlamentares, que eram dos vereadores, para que pudéssemos também administrativamente dar uma resposta ao Tribunal de Contas, enxugar também a questão que envolve a folha de pagamento dos comissionados, para pensarmos a reforma administrativa defendida por mim logo no mês de janeiro, quando estive aqui no programa do Atos, com relação aos servidores concursados. Então nós temos aí uma expectativa de 2022, fazermos também para esta classe. Ontem ainda, usando a tribuna, agradeci a todos numa sinalização de final de ano, mas fiz questão de mencionar que, como vereador, estarei de passagem, os demais pares também estarão de passagem, como os cargos comissionados. Os que ficarão são os concursados que, ao longo de muitos anos, se dedicam ao Poder Legislativo. Nada mais justo de que em 2022 o Poder Legislativo, a mesa administrativa, porque eu não faço nada sozinho, da gente poder proporcionar a estes servidores realmente o reconhecimento, não só o reconhecimento que a gente já dá ao longo da nossa vivência do dia a dia, mas também numa questão financeira para poder auxiliar, sem dúvida, principalmente as categorias mais baixas ali do Poder Legislativo. Presidente, essa é um questionamento de uma ouvinte, a dona Deise, mandou para a gente a pergunta no nosso Facebook. Ela só não especificou se ela é da Prefeitura ou da Câmara Municipal, mas passo para o senhor a pergunta dela então. Como que fica o aumento dos funcionários concursados, já que o salário base está bem abaixo do mercado? Boa tarde, muito obrigado. Ela pede também o contato do senhor, para entrar em contato com a sua assessoria, para conversar pessoalmente com o senhor, se for possível. Eu não tenho nenhuma servidora concursada com o nome de Deise nos quadros da Câmara Municipal. Deve ser Prefeitura, provavelmente então. Deve ser Prefeitura. A Prefeitura tem o gestor próprio, que é o prefeito, professor Silvio Ballerini. A Constituição, ela fala que o prefeito ele pode gastar até 54% do seu orçamento com o folha de pagamento. Sim. Hoje a Prefeitura de Lorena, ela tem um gasto que ela fica orbitando na casa de 47,5%. O limite prudencial é até 50%. Acima disso, o tribunal já começa a emitir uns alertas que está inchando demais essa folha de pagamento. Exato. O servidor público, não só o da prefeitura, como o da própria Câmara, ele realmente precisa de um reconhecimento. Esse é o entendimento do presidente Fábio Longuinho. Eu posso fazer isso no nível de competência que me cabe. Eu vou fazer, então, para os servidores da Câmara Municipal. Não pude fazer antes, porque eu tenho uma lei, que é a 173, que me inviabilizou, uma lei complementar do governo federal, do presidente Bolsonaro, qualquer gasto com o funcionalismo público. Por isso, a ideia de fazer agora em 2022. Eu acredito que o prefeito tem uma equipe técnica, um setor jurídico, administrativo, financeiro, que deve estar, sem dúvidas, estudando a possibilidade de fazer uma reforma administrativa também para os servidores da Prefeitura Municipal. Não é algo muito simples de se fazer, porque nós estamos falando de 2.000 funcionários que tem a Prefeitura Municipal. Mas certamente é algo que deve ser enfrentado por esta administração e, com certeza, a Câmara irá apoiar o prefeito municipal em relação a esta reforma administrativa, caso seja do seu entendimento e do entendimento técnico da sua equipe. Eu não posso falar o que o prefeito tem que fazer, é Sim. uma questão que é inerente ao seu mandato, à sua equipe técnica que vai apresentar os dados. Mas o Poder Legislativo certamente o apoiará se eventualmente for do entendimento da Prefeitura Municipal, também fazer essa reforma administrativa para todos os servidores. Eu acho que uma reforma ela não deve ser para uma classe em detrimento de outras. Tem que ser para todos. É claro que nós precisamos tratar os desiguais com desigualdade. No direito tem muito isso. Você não pode, eventualmente, dar um aumento igual em porcentagem para quem já tem um salário muito grande. Porque se você pega alguém que ganha 10 mil reais e dá um aumento de 10%, vai impactar para essa pessoa um aumento de R$1.000. Se você pega alguém que ganha R$1.000 e dá 10%, vai impactar somente R$100. Então fica meio desproporcional. Tem que ser feita uma reforma administrativa, no meu entendimento, caso o prefeito
compreenda essa importância e tentar aí agradar todos os servidores, mas com essa atenção, principalmente para aquelas classes que ganham menos. E de fato é coerente, né? Porque em algumas situações, algumas câmaras aqui, que é melhor trabalhar na Câmara do que no Senado da República, né? Não é o caso do Lorena, mas pode se tornar, né? Então, que bom que o senhor tem essa visão pelo funcionalismo, né? Porque valorizar uma equipe, a gente sabe que não é fácil, não. Parece que, mas tem muito funcionário na Câmara, mas tem muito serviço também, né? São 17 vereadores, são 17 gabinetes, toda estrutura administrativa, precisa pessoas pontuais, né? O senhor tem lá várias categorias, vários níveis de escolaridade, isso é importante. Agora, prefeito, visão política da coisa, né? O senhor acredita que essa harmonia entre os poderes, da maneira como se mostrou em 2021, prossiga até o final do mandato do prefeito Silvio Ballerini? Eu acredito que o professor Silvio é um homem muito maduro, tem 71 anos de idade, tem uma experiência de vida muito grande, foi gestor também na faculdade, na USP, prefeito daquele campus. Isso que eu estou te perguntando é que me encarregaram de perguntar. Sim, tá? sim. Quem conhece o vereador Fábio Longuinho e convive diariamente com o vereador Fábio Longuinho sabe da ideia que tem como política e da estabilidade que eu sempre pratico. Então eu não tenho dúvidas que nós teremos a continuidade dessa estabilidade política. A prefeitura, claro, desenvolvendo o papel dela, a Câmara o papel também de coadjuvante, porque o protagonismo numa administração pública tem que ser do executor. É o prefeito que deve ser o protagonista das políticas públicas. Nós exercemos um papel de coadjuvante, nós temos que saber qual é o nosso grau de importância dentro desta regra que é a política, o sistema democrático no qual nós estamos inseridos. O que depender de mim, o que depender da mesa administrativa, nós que estamos aí eleitos para a legislatura toda, sem dúvidas dos nobres pares, é esta estabilidade política. Não significa submissão, não significa que nós não iremos fiscalizar o chefe do Poder Executivo. Mas o bem maior é a população, o bem maior, sem dúvida, são os projetos que vão de encontro à população. E nós vamos apoiar de maneira incondicional essa política, que é a política da estabilidade, que quem ganha com o resultado final é a população. Nós tivemos só de trabalho dos vereadores, Éder, 8 milhões de reais em recursos vindos através dos nossos deputados estaduais, federais. O prefeito também, no seu dinamismo, indo para São Paulo quase que toda semana, muitos convênios, muitos recursos conseguiu trazer para a cidade de Lorena. Então isso talvez seja o diferencial do superávit que em 2021 nós tivemos de 260 e poucos milhões no orçamento. Fora as políticas de captação de recursos que foram a anistia, que foi também o parcelamento em 36 vezes dos tributos, que foi agora também a diminuição da alíquota da ITBI, tudo isso gerando um aquecimento, ainda que num período de pandemia, da nossa economia. Como política, na expressão da palavra, o senhor pilota 16 políticos, né, que têm a mesma visão. Um passo importante que eu sei que foi consolidado para esse ano também é a questão das emendas impositivas, né? Era uma coisa assim que não se tinha, né? Hoje, por exemplo, você pega um vereador que às vezes tem dificuldade de estar exposto, né? Porque é claro, né? O vereador ele tem que... A galinha, a gente sabe que bota o ovo porque ela faz um escândalo, né? E, no bom sentido, o vereador tem que fazer o trabalho dele. E às vezes a gente percebe o vereador que passa um período só no varejinho, né? Resolvendo o problema de um que faz parte, né? O senhor é testemunha disso, que às vezes o morador ele quer chegar no prefeito, não consegue, ele chega no vereador, né? Agora, a emenda impositiva
ela é importante porque dá uma certa visibilidade para o parlamentar, né? Sem dúvidas, Éder. Politicamente, a maior vitória da Câmara Municipal foi a implantação das emendas impositivas. Tenho muita alegria em ter conseguido, ao lado dos nobres pares, este importante mecanismo para fazer com que os 17 vereadores, que são representantes da população, possam também exercer um protagonismo no orçamento do município. Até então, o orçamento ele era totalmente de única e exclusiva interação do chefe do Poder Executivo. O vereador ele poderia sim fazer uma emenda de remanejamento de uma verba ou de outra, mas não vinculava o chefe do Poder Executivo no acolhimento desse remanejamento. Com agora a emenda impositiva aprovada na data de ontem, que só foi possível porque alteramos em meados deste ano a lei orgânica do município e passamos a contar então com a emenda impositiva na cidade de Lorena, nos tornamos vanguarda na região dos 17 municípios aqui do Vale da Fé, do Vale Histórico, da região aqui da Serra da Mantiqueira e também do próprio litoral. Nós temos aqui no Vale do Paraíba, se não me falha a memória, somente a cidade de Pindamonhangaba e a cidade de São José dos Campos que detém desse dispositivo que é a emenda impositiva. E no caso específico de Lorena, para 2022, 32 emendas impositivas foram aprovadas na data de ontem, totalizando para cada vereador a possibilidade de remanejar e obrigar, entre aspas, o chefe do Poder Executivo na importância individual de cada vereador de 180 mil, sendo 50% para a área da saúde obrigatoriamente, ou seja, 90 mil para a área da saúde e 90 mil para qualquer outra área. Por exemplo, a emenda impositiva do vereador Fábio Longuinho. Qual foi a minha destinação? Eu peguei 90 mil reais, precisava mandar na área da saúde. Mandei lá integralmente para o SAMU, para que o SAMU possa equipar-se melhor, regularizar cursos para aqueles que compõem o SAMU, porque prestam um serviço muito importante para a cidade de Lorena. E os outros 90 mil eu destinei à Secretaria de Serviços Municipais, para que faça a reforma de todos os abrigos de táxi da cidade de Lorena. Todos sabem que nós defendemos e lutamos pela classe de taxistas, então a emenda impositiva do vereador Fábio Longuinho de 2022 foram para essas duas categorias. Agora teve vereador que mandou dinheiro para a PAI, teve vereador que mandou dinheiro lá para a UPA, teve vereador que mandou dinheiro para o projeto do Padre Ordilei, para a FAGAP no Gabriel Prestes, enfim. Diversos setores da cidade de Lorena estão agora, de maneira concreta, esses sofrendo. 90 mil o senhor poderia também até ter fracionado com poderia, outras, né? Certamente poderia. Aí atenderia Mais gente. Mas é novidade, foi a primeira vez, uma situação realmente que a Câmara conseguiu por causa dessa estabilidade política. O prefeito teve a sensibilidade. Porque, queira ou não, isso aí tem que ter um bom entendimento. Tem que ter um bom entendimento. Né? Senão... Nós conversávamos com o prefeito desde o início do nosso mandato, da importância de fazer com que também os vereadores pudessem, de maneira concreta, destinar um pouco do orçamento. 1,2% do orçamento, é pequeno no montante geral, mas faz toda a diferença. O prefeito ele é representante do povo, o vice-prefeito ele mas os 17 vereadores também são. E o vereador, como você bem mencionou, ele é o político mais próximo da população. De todos os políticos que nós temos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeito, o vereador é o que tem mais contato com a população, está na igreja, está num campo de futebol, está numa praça. A agenda do prefeito é muito cheia, não dá para se atender, por mais que o nosso prefeito ainda é uma pessoa muito acessível, ainda assim não consegue dar vazão à quantidade de pessoas que o procuram. Os vereadores estão lá para levar essa demanda. Ok. Vereador, 1h09. O senhor tem um instante finais aí para deixar sua mensagem para a população, pelos ouvintes Transamérica, aliás, Transavale, agora é Transavale, né? E também quem nos acompanha nas redes sociais. Mais uma vez eu quero agradecer a toda a equipe do Jornal Atos, ao pastor Éder, a senhora Marilde também, proprietária da Transvale, que de maneira gentil ao longo do exercício de 2021 proporcionou
não ao vereador Fábio Longuinho, mas à Câmara Municipal como um todo. Diversos vereadores passaram aqui no teu programa. Você deu repercussão em diversas matérias tratadas pelos vereadores. Cabe aqui uma menção que foi muito explorada aqui no teu programa, do próprio Conselho da Mulher que foi criado. Doutora Mônica Luna, nossa procuradora-chefe, vereadora Vanessa estiveram aqui defender esse projeto. Então o Jornal Atos foi muito parceiro, não só da Câmara Municipal, da própria Prefeitura, da política como um todo aqui da nossa região, mas Lorena sempre se destacando de maneira positiva aqui no jornal. Agradeço a população, desejo, já que é o último contato que eu provavelmente terei com a população aqui no programa do Atos, um Feliz Natal, que seja Nesse ano, né? Nesse ano, se Deus permitir. Que 2022 seja um ano de prosperidade para todos os lares, que nós possamos realmente acreditar num período melhor ainda para a nossa cidade de Lorena, e nós estamos confiantes que realmente 2022, passando essa pandemia, as conquistas serão maiores. E fica aqui o abraço, o carinho do presidente da Câmara, Dr. Fábio Longuinho, e cabendo aqui a ressalva que a Câmara entra em recesso na data de amanhã. O setor administrativo da Câmara ainda funcionará dia 23, 27, 30, porque nós precisamos fazer os fechamentos, mas a parte política da Câmara, dos vereadores, dos gabinetes, se encerra amanhã, retorna dia 3 de janeiro, o atendimento dos gabinetes dos vereadores, da parte administrativa também da Câmara, e as sessões retorna após o recesso, dia 7 de fevereiro de 2022. Ok. Ponto final na edição de hoje do seu Atos no Rádio. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, tanto pelas redes sociais como pela emissora. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Atos no Rádio. Não podemos também deixar de agradecer todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para que esse programa continue no ar. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Atos no Rádio. Simplesmente objetivo.